continuando a nossa série de feriados, vamos falar sobre o feriado que passou e o que ele significa. Vamos falar hoje sobre o Dia do Trabalhador. Uai, Toledo, não é Dia do Trabalho? Pois é, não. Bom, na verdade só que a origem dele é bem diferente do que Vargas quis que parecesse. Então vamos trazer esse feriado que tem origem socialista, assim como o Dia da Mulher. Se você não viu o nosso vídeo do Dia da Mulher, que tem total relação com o Dia do Trabalhador, o link vai estar na descrição. Gente, Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Vamos dar um contexto breve sobre a Revolução Industrial e essa transformação nas formas de produção. Né? A gente sabe que antes as coisas eram muito mais artesanais, agora é um processo fabril, algo muito mais elaborado, só que ao mesmo tempo muito desgastante para os trabalhadores. Ao mesmo tempo que você tem a formação de estoques e você vende muito mais, o lucro fica com o patrão, destrói o meio ambiente e os trabalhadores ficam extremamente sobrecarregados com jornada de 12 a 16 horas diárias. Se nós, atualmente, trabalhadores, trabalhamos legalmente 8 horas e mesmo assim a gente não tem tempo para fazer nada em casa, para arrumar a casa, para ficar com os meninos se tiverem meninos, para ficar com os pets, para cuidar da família, imagina, para estudar também, porque muitas vezes o trabalhador ele não tem tempo de estudar sobre o porquê ele está fazendo isso. E isso é justamente uma forma de alienação por necessidade de dinheiro. Então, e tudo isso é proposital. Mas se a gente tem esses problemas atualmente na modernidade, imagina quem trabalhava de 12 a 16 horas diárias, sem descanso, tanto que muita gente morria de exaustão. Tem como morrer de exaustão? Toma cuidado. E tudo isso para ganhar um salário baixo. Nossa, a pessoa trabalha tanto, então o lucro tem que vir. Onde que fica o lucro? Exatamente, com o patrão. O lucro ou mais-valia fica com o patrão. E o trabalho também infantil e feminino era utilizado da mesma forma do que se fosse um trabalho pesado com homens, né? Então, crianças trabalhando, a gente viu, sem querer ser polêmica, mas a gente viu um ex-governador falando sobre o trabalho infantil que deveria voltar. E olha só o que aconteceu, né, quando a Revolução Industrial aconteceu e como era a vida dessas crianças, que muitas vezes morriam de exaustão. Então, a gente já viu que não deu certo, para que repetir uma fórmula que não funcionou? Bom, esse é o contexto breve. Novamente falando, a Revolução Industrial já tem um vídeo falando sobre, por causa do Dia da Mulher Trabalhadora, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Então, se você quer saber mais sobre a Revolução Industrial, acessa o perfil do Humanizando e assiste o vídeo que tá lá. Beleza, gente? E, obviamente, os trabalhadores não iam deixar barato, justamente porque é algo insalubre, né? As condições de trabalho, além de tudo, eram insalubres, porque eles não tinham direitos. Então, eles reivindicaram, e aqui a gente tem a origem das 8 horas de trabalho, porque eles falaram o que vai dar, o que vai ser melhor para se encaixar nessas 24 horas 8 horas de trabalho, né? Então, 8 horas trabalhando, 8 horas de descanso, no caso, dormir. Eu ia fazer uma pessoa dormindo, mas aí eu pensei que eu não sei fazer isso. Então, 8 horas de sono e 8 horas de lazer, né? Para você ficar com a sua família, para você cuidar dos seus filhos, né? Porque, além de tudo, tem a questão de cuidar da casa, né? A casa não vai se limpar sozinha. Mas também 8 horas de lazer, 8 horas para você se divertir, né? Então, a reivindicação era justamente que a vida não girasse em torno do trabalho, que o trabalho fizesse parte da vida, mas que a vida não fosse o trabalho. Então, essa reivindicação do movimento operário das 8 horas vem daí, vem dessa divisão. E o direito ao descanso seria algo necessário, né, para todo trabalhador.
E aí a gente tem a origem do 1º de maio, em 1886, que rolou uma greve geral nos Estados Unidos com cerca de 300 mil trabalhadores. Bom, gente, mas obviamente as greves, se até hoje elas não são abraçadas pelos patrões, imagina naquele período que o lucro era muito mais dependente da exploração. Ainda é, mas era ainda mais dependente da exploração. Então, obviamente, essa greve geral não deu certo, né? A polícia se rebelou, os patrões se rebelaram, e aí rolou uma treta generalizada, né? Os proletariados, eles discutiam com a polícia e com os patrões e rolou essa verdadeira guerra que resultou no massacre de Haymarket, no dia 4 de maio de 1886, em Chicago. Isso aqui rolou nos Estados Unidos, rolou em Chicago. E isso é importante da gente entender que isso aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ironicamente, não comemoram o dia 1º de maio, diferente de muitos países. Os Estados Unidos não comemoram o dia 1º de maio, eles comemoram o Dia do Trabalho na primeira semana de setembro. E isso tem motivo, e a gente vai explicar o porquê. Bom, gente, e o massacre de Haymarket trouxe ainda mais revolta desses trabalhadores, né? E em 1889 foi oficializado pelo movimento socialista esse Dia do Trabalhador. Então, não é Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. E eles colocaram justamente o dia 1º de maio em homenagem a essas pessoas que morreram no massacre de Haymarket. Então, justamente por isso, os Estados Unidos não adotaram o dia 1º de maio, mesmo que tenha sido uma homenagem a eles, né? A esse massacre que aconteceu nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, é um país que apoia muito o liberalismo econômico. Então, seria muito complicado para eles falarem que adotaram um feriado que veio de um movimento socialista. O Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, veio de um movimento socialista. Não ia pegar bem para eles falarem, né, explicarem nas histórias. Então, veja que todas as datas, todos os feriados, eles são políticos, eles têm uma ideologia por trás, mesmo que não pareça de primeira. Então, não é comemorado o dia 1º de maio lá nos Estados Unidos, não é por acaso. Né? Tanto que a gente não chama de Dia do Trabalhador e sim Dia do Trabalho, também não é por acaso. Então, a gente tem essa oficialização pelo movimento socialista, que vários países foram aderindo, alguns não. Né? A gente, no Brasil, tem o dia 1º de maio, que foi começado a celebrar mais ou menos no século XIX, mas ele lentamente foi se transformando numa data cada vez mais política. Sempre foi uma data política, mas ele foi se transformando em uma data para fazer propaganda para os políticos. Principalmente o político mais populista que a gente teve até hoje, que foi Vargas. Então, a gente tem essa oficialização do Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Mas, como a gente falou, hoje em dia é dito que é o Dia do Trabalho, justamente para tirar esse aspecto da luta contra a luta de classes, né? Então, o Dia do Trabalhador daria um sentido de emancipação dos trabalhadores, de abaixo a luta de classes, né? E não é isso que a sociedade capitalista quer trazer. Então, obviamente, algo que fosse contra o capital não ia ser tão querido, né? Tão desejado pelos políticos. Então, dessa forma que a gente tem essa consolidação no Brasil. Gente, o governo Vargas, breve contexto, né? Para a gente relembrar um pouco do governo Vargas. Vargas era uma figura muito polêmica e bastante singular aqui no Brasil, tanto que ele tem uma era só para ele, né? Tal qual a Taylor Swift. E o governo Vargas foi caracterizado com um forte caráter anticomunista.
Então, como um cara anticomunista ia adequar o Brasil a um movimento que foi criado pelo socialismo? O cara era esperto, o cara era completamente performático, né, também. E o governo Vargas, ele foi arquitetando esses ideais, né? Não sei se vocês lembram, mas o Vargas foi considerado como o pai dos pobres e mãe dos ricos. Como assim? O cara jogava nos dois times. Então, ele fazia de tudo para conseguir o apoio tanto dos ricos, tanto dos trabalhadores. Então, ele era uma figura política muito inteligente, né? Porque, ao mesmo tempo que ele não se rebelava contra os ricos, né? Porque ele sabia que isso não ia dar certo, até porque são as pessoas ricas que têm o maior poder político, querendo ou não. Mas eles também não queriam rebelar os trabalhadores, né? Não queria que os trabalhadores se revoltassem contra ele. Então, ele fazia uma coisa boa para os ricos, depois fazia uma coisa boa para os pobres, e assim, ele ficava nessa jogada estratégica política. Não era porque ele era bonzinho, e sim porque ele era uma pessoa estratégica. Ele era muito estrategista. Então, o governo Vargas, com esse ideal populista, né, de eu sou um pai da nação, eu sou tão querido, eu sou tão amigo, ele criou as leis trabalhistas aqui no Brasil, né? Então, ele instituiu o salário mínimo, que não era algo institucionalizado ainda. Ele criou o CLT, né? Então, ele fez coisas consideradas boas para o trabalhador e assim, né, fazendo essas medidas, tomando essas medidas para os trabalhadores, que ele instituiu oficialmente, porque lembrando que os trabalhadores já comemoravam o Dia do Trabalho antes disso, né? Foi só uma institucionalização. Aí, dia 1º de maio, se tornou oficial o Dia do Trabalhador, mas não era utilizado esse nome. O nome, na verdade, é Dia do Trabalho. Por quê? Justamente para tirar essa visão política do Dia do Trabalho, né? Para não remontar essas origens socialistas de luta de classes, se rebelar contra o patrão, se rebelar contra a exploração, né? Porque Vargas era um cara que valorizava muito o trabalho. Ele usava muito isso nos discursos, tanto que no rádio o chamado dele era Trabalhadores do Meu Brasil. Então, ele falava muito sobre o trabalho, a valorização do trabalho, aquele pensamento de que o trabalho é quem faz a pessoa evoluir como ser humano, né? Isso é algo utilizado em muitas sociedades, utilizado em muitos pensamentos, é uma visão muito positivista, né, do progresso e do trabalho como algo que enriquece a alma, é algo também utilizado até em filosofias religiosas, doutrinas religiosas. Então, o Dia do Trabalho foi institucionalizado com essa forma, não para valorizar o trabalhador, mas para valorizar o trabalho em si. Então, vê como uma palavrinha tão miudinha consegue mudar todo um significado histórico que remonta a origens socialistas de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nem utilizam a data. Olha só como esse Dia do Trabalho ele é tão controverso, justamente porque os políticos tentam puxar o trabalhador para ele, ao mesmo tempo que eles não fazem medidas realmente efetivas para acabar com a exploração ativa do trabalhador. Tanto que a gente está agora na luta, em pleno 2026, contra a escala 6x1, que a pessoa tem um dia que supostamente é para descansar, mas que, na verdade, ela só faz os serviços domésticos porque é o único momento que ela tem para trabalhar. Então, a luta tem que continuar, né? O Dia do Trabalhador ele não é apenas para comemorar o que passou, comemorar os direitos que alcançamos, mas sim relembrar os direitos que a gente ainda precisa alcançar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais curtinho do que os outros, mas se você gostou, dá um like. Confere também os vídeos que a gente tem no Humanizando. Eu vejo vocês no próximo vídeo.